Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui neste canal. Mais uma edição do Conta Aí, começando na sua sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro, finalzinho de mês de janeiro. A gente trazendo mais uma rodada de negócios para saber um pouquinho da vida, tanto pessoal quanto empresarial, de alguns setores. E hoje, um setor muito interessante, eu aposto que você vai gostar. Tiago Chiarelotto, da Granja Chiarelotto, está conosco hoje, mas primeiras damas, né? Thaís Bilegas está por aqui também na mesa, já é a segunda vez que ela aparece aqui na mesa. Obrigada. Um prazer enorme ter você aqui. Prazer é todo meu. Seu mês de janeiro tá longo, né? Muito trabalho. O mês de janeiro esticou, a gente tá em Eu falei fevereiro. janeiro? Falei janeiro? Falei janeiro, ó. Mas se você quiser, você pode continuar em janeiro o ano inteiro. Mas fevereiro é o carnaval, né? É meio que um mês que a gente anula. Tiago, bem-vindo. Prazer, Tiago Querelotto. É uma honra estar aqui com vocês e estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida e contar um pedacinho das nossas histórias. Quando a gente ouve esse nome, sobrenome, né, Chiarelotto, remete a uma história de empreendedorismo na cidade de Anápolis. Vamos falar um pouquinho desse berço aí. Como é que começou essa história dos seus pais lá atrás? Há muitos e muitos mil anos atrás, o meu pai e a minha mãe vieram para o estado de Goiás, na década de 70. O meu pai veio, né? Já tinha base aérea, já? Estava se formando, dizem que estava sendo montada a base aérea. E meu pai veio com aquele intuito de ser empreendedor aqui. Na época, montou uma empresa que era concessionária da Olivetti. A Olivetti, como se fala, como se fosse na época... Na Apple, né? Na Apple hoje, né? Porque era de máquina de escrever. Máquina de escrever, era o que tinha demais. Caixa de negócio. Caixa. Então, daí meu pai veio Caixas nessa registradoras, né? Isso, caixa registradora e tal, e montou. E com o tempo, meu pai veio, se estabeleceu, junto com a minha mãe. O meu irmão mais velho, ele nasceu no Sul e depois veio os outros três, nasceram genuinamente goianos. Tirando esse irmão mais velho, que é quem? O André, o mais velho, Juliano, Tiago, eu e o Rodrigo Caçula, que veio a falecer já. Então, tirando o André, todos são goianos. Todos irmãos. Goianos do pé rachado. Por sinal. E aí começaram com a história da Olivetti como representante. E aí criou-se a empresa. Criou-se a empresa e meu pai sempre nesse meio empresarial, sempre empreendendo. E meu pai sempre participou da classe empresarial, como da Associação Comercial, CDL, Federações das Indústrias. E meu pai sempre ligado isso e sempre tentando crescer e ensinando os filhos a serem empreendedores. A que se dá, na sua opinião, como filho e como, digamos, herdeiro dessa veia empreendedora, você acha que seu pai se ligou a essas associações e algumas delas até ele fomentou aqui para poder se beneficiar, para fortalecer o ramo? O que você vê isso hoje? Hoje eu vejo e entendo bem meu pai nessa questão. As pessoas têm que se encostarem em pessoas que têm o mesmo pensamento, que têm a questão de empreender. Então, quando você participa, por exemplo, de uma associação comercial, você vê aquele meio empresarial e todo mundo se ajudando. Buscando solução comum. Ah, o meu meio de ganhar dinheiro é assim, o meu eu mexo com isso. Então, é uma troca, mas... É uma troca e é bonito de se ver isso, porque você vê, independente do ramo da pessoa, você vê que o cara, um é comerciante, o outro tem uma indústria, o outro tem uma empresa de prestação de serviço, o outro é contador. É bom que então, fechando um ciclo, fecha, né? Como se fosse uma irmandade. Então isso a gente acaba aprendendo e vendo o tanto que é interessante. Você acaba vendo novos empreendimentos. Então isso te dá uma sede para vencer e empreender. Então é muito legal. E o meu pai ensinou isso pra gente. Parece que meio que por osmose, né? De ver. Por osmose.
Você começou a trabalhar com que idade, Thiago? Você fala assim, não, estou trabalhando. Eu lembro há muitos anos atrás a Somar Máquinas e Equipamentos Limitados, que era na Praça Bom Jesus, ali no coisa. Eu Há lembro, muitos do lado anos. do Salão Verde, né? Desde quando a gente entende por gente, o Tá sempre velho ali. puxava a orelha e falava, vai trabalhar. Hoje em dia é questionável esse tipo de situação, né? Hoje em dia os pais falam, vamos estudar, vamos formar, vai fazer alguma coisa, mas assim, a gente desde pequeno entendeu a ser office boy, cobrador, a gente A sempre gente fez vê isso. hoje em dia adolescentes que não sabem o que é uma nota fiscal, Uma né? nota fiscal não entende. Então, enquanto a gente via na nossa época, a gente como adolescente já conhecia a base de um sistema financeiro, né, de uma Isso, empresa, conhecia a isso. base de um departamento de compras. É claro que não era responsável especialista, mas já tinha um treinamento Tinha noção, de né? berço, né? Um De treinamento office boy, a casa. faxineiro, vai subindo os Para degraus, entender para todo o entender ciclo. todo o ciclo. É, hoje Isso tem, é muito né? O legal. menor aprendiz, Isso. inclusive, Mas ele é com uma outra formatação, mais bem estruturado, claro que e é bem existe um mais raso, fluxo. né, do que como antigamente, que a pessoa entrava mesmo na limpeza. Começa lá embaixo. O menor Começa lá aprendiz embaixo. ele não pode assumir qualquer tipo, pela legislação, qualquer tipo de atividade que traga ou responsabilidade ou risco, né? Com certeza. Então, isso ele não vai. Na granja hoje, tem menor aprendiz ou não? Não, é porque até por ser um serviço mais pesado, Nem mais. poderia ter, Não né? poderia ter. Legalmente, não pode Legalmente, até para você poder pegar um FCO, um empréstimo federal, o BNDES, você tem um termo de compromisso que você tem que assinar para não ter menor trabalhando na empresa. Sim. Isso nessa questão. E a granja, você estava falando aqui nos bastidores, especificamente a granja, porque já deu para entender que pela história da família, não é só granja, tem outros negócios, tem outros segmentos, né? Sim. Mas a granja eu acho tão interessante, a gente pode desdobrar um pouquinho em cima dela, e aí você fica à vontade de falar dos outros negócios também, não tem problema. Sim. A granja, pelo que você estava falando, dos anos 80. Olha, é uma história bem longa. A granja, né, quando foi adquirida na década de 70, 80, foram a família. Meu pai entrou na sociedade junto com meus avós, do avô do Rio Grande do Sul, e com os meus tios, que também vieram de lá. E começaram a montar. Só que a granja, daí funcionava a granja e já um abatedouro. Aí foi, mas aquela velha história do grupo familiar, parente, aqueles chegou um ponto que Coisa bem do sul, né? Que acontece até hoje. E aqui até hoje chegou um ponto que o negócio começou a degringolar, como se diz. Daí, gradativamente, um tio saiu. Meu pai foi, comprou a parte. O meu avô saiu, foi e comprou a parte. É tão interessante que nessa época, eu lembro, muito molecote, o meu pai tinha um carro, que na época era um carro valia um dinheirão muito grande, né? Meu pai deu esse carro na parte do meu avô pegou esse carro, voltou para o Rio Grande do Sul, vendeu o carro, comprou um apartamento e ainda sobrou dinheiro para comprar um carro mais barato. Que na época, carro era muito caro, né? Um Del Rey já era um carrão. Era, então, mais ou menos assim. Daí foi gradativamente, comprou parte de cada um, tal. Naquele ponto, quando meu pai ficou sozinho, surgiu em Itaberaí, que é muito famoso, a Super Frango. E o Zé Garrote, que do estado de Goiás, até o Brasil inteiro conhece, começou a fazer parceria com granjas. Fiquei sabendo que tinha uma granja lá em Anápolis que não estava funcionando. Aí meu pai conheceu o Zé Garrote, conversou tal, e fizeram esse formato. Como que funcionava? A Super Frango entrava com os frangos, né, no pintinho, os insumos, os veterinários, tudo, e nós entraríamos com a estrutura e a mão de obra. Uma espécie de uma cooperativa. Para ser assim mais claro, vou explicar. Um confinamento de frango. E até então funciona bem até hoje. Isso na década de 88, 89 foi indo e até hoje funciona redondinho. E de lá para cá, a evolução tecnológica, que foi em todos os setores, não poderia deixar de estar também na granja. Muito. Fala um pouquinho dessa parte tecnológica. Hoje, como é que funciona a granja?
Aí, assim funciona. Antigamente, para vocês terem uma ideia, o pintinho chegava na granja, né? 60 dias, mais ou menos, para se tirar os 65 dias. Hoje, a genética é tão grande e apurada que hoje já existem granjas que tiram o pintinho, cresceu, engordou, ficou grande, com 36 a 37 dias. E vem a questão que as pessoas falam, é hormônio. É hormônio, tá? É mito ou é verdade? Mito ou verdade? Isso é um verdadeiro mito. Os meninos... Mito. Por que mito? Fake news. Fake news. Porque se você parar para ver, nós exportamos muito, principalmente para a Índia, China, e exporta muito frango brasileiro. Se tivesse essa questão de hormônio, alguma coisa, a Europa não compraria, os Estados Unidos não compraria. Isso, a vigilância sanitária, a agrodefesa em si do federal é muito rigorosa nessa questão. Então isso não existe. É a mesma coisa que eu falo. Isso como que é? Isso se chama genética. Do mesmo jeito que tem a soja, o boi. Faz um melhoramento. Melhoramento, se chama genética. Não existe isso. Isso não existe de falar, a pessoa tem aquele mito, não come a pele do frango que é puro hormônio. Mito. Pode comer à vontade. Pode comer à vontade, só vai dar um que é pouquinho isso. mais de caloria, né? Com certeza. Então não é low carb, não tem essa questão fit, não tem como. Não precisa o povo ficar falando que isso não existe. Uma parte que eu acho interessantíssima é que é a automação, né, Sim. do confinamento. Se você puder adentrar um pouquinho mais nessa parte, antes da gente partir para outros, que até para quem tem curiosidade e está assistindo a gente poder entender. Eu sou um desses, tá? Um monte de curiosidade. À vontade. Você falou que você tem 12 funcionários, em média, 12 funcionários fixos na granja para administrar, para organizar 10 galinheiros. Cada galinheiro... Uma média de cada galinheiro, depende. Cada galinheiro hoje tem uma média de 25 a 30 mil aves. Mas 30 mil aves passaritos dentro de um galinheiro. Só que hoje, praticamente todos os galinheiros são automatizados. O que é ser automatizado? Começa assim, pintinho chega, novinho, tá numa época de frio, eu preciso ter uma caldeira, geralmente a lenha, geralmente a gás ou a óleo, para poder esquentar esse galinheiro para o pintinho, esquenta o ambiente. Para que aquele pintinho, ele não pode... aqueles aquecedores isso, térmicos, né? Porque ele não pode passar frio, porque senão o crescimento dele vai ter algum problema. Pinto frio não cresce. Isso mesmo. É desse jeito. Então, isso tudo influencia no crescimento. E todos os galinheiros hoje, a ração cai automaticamente dentro do silo. Ração, água. Água, tudo, o remédio que você põe, qualquer coisa, tudo automatizado. Então, a temperatura dentro do galinheiro ela é totalmente controlada. Por exemplo, o frango agora na reta final. Ele precisa de um ambiente mais fresco. Então tem até ar-condicionado. Literalmente, um flyzinho e um exaustor que joga para dar aquele um sprayzinho para o frango ficar mais à vontade menos possível, estressado possível. E engordar o máximo possível para ter um rendimento. Esses frangos grande. Estão 100% confinados, eles não ficam passeando, ciscando, nada. Eles ficam naquele eles espaço. Ficam naquele espaço e é tão interessante que até a lâmpada dentro do galinheiro ela tem que ser uma lâmpada especial, porque o olho, a íris do frango, ela é sensível à claridade. Então tem que ser uma penúmbria. Daqui uns dias eu falo que vão colocar até um som dentro para ele não ter um estresse. Para não ter um estresse. Eu ia perguntar isso agora. A gente está com galinheiro em casa, né? Você até acompanhou a gente no projeto do galinheiro. Com certeza. Mas é um galinheirinho, gente. Não é um galinheiro de 30 mil aves, não. Claro que não. Cabe no máximo umas 10. A gente está com 5 aves lá, mas é a coisa mais linda do mundo. É bem legal, E a gente coloca música clássica durante o dia, a hora que a gente sai de casa. E daí eu te perguntar, é mito ou é verdade a música para galinha que ajuda a produzir, né? Quanto mais tranquilo, melhor.
assim, na questão para abate, não tem nada ainda dito. Mas para a questão de ovo, eu já ouvi falar e tem gente que Até pode. planta gosta de Até música. planta, até com certeza, não duvido. Mas essa também questão, nós falamos galinheiro. Se eu chegar com um extensionista meu, que é o do grupo grande, do abatedouro, se eu falar, e o galinheiro? Eu falo, não é galinheiro, é galpão. É né? aviário. Ele chega e briga com a gente. Isso E- não é galinheiro, isso aqui não E é a um galinheiro. sectagem? Vem misturado? Vem só frango macho? Vem frango fêmea? Como é que é? Vem galinha? A genética é um trem tão estranho que para o nosso estado de Goiás e para a minha região onde estão nossos galinheiros, a fêmea ela se adapta mais ao nosso clima. O macho, geralmente, ele engorda mais. Ele cresce mais, ele engorda mais, mas aqui para nossa região a fêmea se adaptou mais. Mas aí o que acontece? Aí depende muito do frigorífico. Ele fala, ó, vamos mandar tantas mil aves macho, fêmea, e às vezes vem misturado, sem problema nenhum. Não tem aquele esquema que o pessoal, o macho vai cruzar com a fêmea dentro, não. Eles são geneticamente moderados, São geneticamente inibidos. inibido disso, não dá tempo. Com 38 dias, você imagina 37 dias, já está pronto para abate. Aí, É Daí, muito quando rápido. está pronto para abate, a empresa que fez a contratação, né, de vocês, ela uhum. pega, chega um caminhão e levam todos os frangos para abatedouro. O bonito da cata depois é falar cata, né? Eu vou até depois mando um vídeo para vocês. É interessante. Geralmente essa cata é feita à noite. Por quê? À noite, menos estresse, para não poder questão de frango morrer. Porque como o frango é geneticamente modificado e tudo para ser um, Isso é um um produto indivíduo para abate melhor, mesmo, não um produto melhor, melhorado. isso. Então, se você entrar dentro de um aviário desse, bater palma, às vezes um ou outro vai infartar. Tá gordão, tá bombadão, né? Tá bem forte, tá? Então, à noite, que se diz à noite, que é bem menos A estressante temperatura está mais amena. amena. Aí abaixam-se as cortinas, em média de 24 a 20 horas antes, você corta a água dele, corta a ração, para não ir com papo cheio, porque não pode chegar no abatedouro com papo cheio. Aí você pode ver que quando você entra de madrugada no dia da cata, que inclusive ontem teve a cata, ontem foram 9 aviários que saíram, ficou faltando só um pouquinho para poder sair, no caso da nossa granja. Então você vê que eles estão tranquilizinho, tal, beleza, cata, leva, põe, eles colocam dentro desse caminhão e dentro da granja existe um arco de água. É muito interessante. Ele passa por debaixo Toma um dessa e banhozinho. toma um banho, independente da hora. Parece que eles dão uma congelada, desestressam para chegarem no abatedouro. E o abatedor fica a qual distância? Em torno de 140 quilômetros Putz, daqui. então esse banho tranquiliza 140 quilômetros. E é aberto. Só a gradinha, né? Eu já vi na Você rodovia. passaram na rodovia. E até, para questão, eles chegam já até desestressados, já, porque vem um ventinho e tal, até chegar no abatedouro. E você estava corte. comentando comigo, né, que no abatedouro é uma operação interestadual, que o abatedouro fica em outro estado. Sim. Como é que funciona na questão da fiscalização interestadual? Você sabe, você já acompanhou? Eles chegam a parar e contar as Não, aves? bem interessante. Ou faz por peso? Como é que funciona? Porque tem a nota é, fiscal de é movimentação. bem interessante, é bem interessante. O frango não é meu. O frango é do abatedouro. Ontem mesmo eu fui tirar a GTA, que é a guia de transporte. A GTA sai no meu nome, no nome da granja, entendeu? Aí eu tiro a GTA como se fosse do transporte de gado. Você vai tirar um gado de um estado para outro, você tem que tirar a GTA. A nota fiscal, quem emite é o abatedouro. Emitiu a nota do pintinho, chegou. Emitiu a nota fiscal, de volta. Por coisa. E a GTA, que é a guia de transporte. Ontem eu fui na Agrodefesa, até o Ricardo, que é o veterinário da Agrodefesa, muito simpático, por sinal, me tratou muito bem. Algumas guiazinhas,
estava em atraso, a gente pagou, porque até o ano 2026 começou agora, mas tiramos as guias de GTA e foi embora. E os frangos foram, e uma hora dessa já devem estar. Mas é por peso, no caso. Aí Quando que passa tá, na daí, barreira, aí né? vai por peso, aí É. vai por peso. Não necessariamente por unidade, porque tem a questão da morte, Morre no transporte? Tem um percentual, né? tem aquele percentual, do mesmo jeito do gado também, você vai transportar uma quantidade Uhum. X de gado, às vezes um ou outro acaba morrendo pisoteado, alguma coisa assim. Mais ou menos assim com o frango. E o frango é mais sensível do E, que um e gado e um porco. aquelas entidades de defesa ao animal, né? De proteção animal, eles falam, poxa, olha aí, que judiação, que judiação. Você acredita que ele sofre? É claro que vocês fazem o máximo para poder tranquilizar. Com certeza. Pelo que você está falando, em Hum. geral, eles têm a vida mais tranquila Do que Sim. o dono da do que granja. o dono da Do que o granja, dono. dos pets, inclusive, né? Com certeza. Porque eles têm controle de temperatura, eles têm Tudo. alimentação A alimentação balanceada. hoje é uma loucura. Antigamente era o farelo, né? Uhum. Farelo de arroz. Ou farelo milho. de milho com soja e os nutrientes. Hoje está vindo tudo paletizado. Então até o desperdício da ração diminuiu. E até tipos de doença que o frango pega, porque o frango cisca e come Eu ia alguma perguntar coisa, isso agora aí dá pra você. alguma diarreia no frango, alguma coisa, Verme. a verme, essas coisas, até isso está diminuindo. E também tem a questão também, que é muito interessante, que você acabou de falar, complementando, do bem-estar. É lindo de se ver você entrar dentro de um frigorífico. Se você pensa assim, do bem-estar, para você ter uma ideia, o frango ele passa numa esteira que ele já entra de cabeça para baixo assim e ele já leva um choque. Ele já morre praticamente antes de ser abatido. Então isso aí é tudo Você tá falando que ele vigiado. morre de bater palma, então um choquezinho leve. Um choquezinho já mata ele na esteira quando ele vai sendo abatido Se e for galinha descarnado. caipira criada no terreiro, pode dar um choque que for, né? Não, daí a linha caipira você dentro. Assim, ainda solta, ela ainda sai correndo ainda. É Agora diferente. frango é diferente. É diferente. Totalmente diferente. É verdade. A mão de obra é fácil de encontrar para poder fazer esse manejo? Mão de obra. Nós temos um grande problema aqui em Anápolis, que eu falo assim, em si, nesses grandes polos. Eu falo assim, Anápolis, porque nós temos o Distrito Industrial de Anápolis, que é o nosso polo industrial, um dos maiores, né? Então, o que que acontece? A mão de obra é uma coisa muito difícil de se achar. Porque o que que acontece? Uma granja de frango, ela é numa área rural. Então, tipo assim, se você não der alguma vantagem boa para o seu funcionário, ele não vai ficar lá. Para vocês terem uma ideia, o meu funcionário tem um salário fixo, que é bom. Eu dou casa, eu dou luz, eu dou energia e internet. Ele não paga nada, e fora o salário. Ele tem. Então, o que que acontece hoje, e é no mundo inteiro, o pessoal está deixando de... está migrando para os grandes centros e estão deixando o agronegócio para trás. Até mesmo que nós mexemos com fazenda também, para você encontrar peão de fazenda, quem mexe com chácara, um chacareiro, extremamente difícil. Extremamente difícil. Não, você não acha mais tanto assim mão de obra se não tiver uma vantagem ou uma pessoa que fala assim, eu adoro roça. Eu pego minha esposa, meus filhos e vou para a roça. Não, o cara vai crescer, vai, meus filhos vão querer estudar e trabalhar. Então, a mão de obra é uma coisa muito difícil. E o treinamento também. A pessoa pensa, a granja é uma coisa fácil de se mexer. Não é. Manutenção é uma coisa cara. Até recentemente você teve até um incêndio lá, né? Trouxe um prejuízo grande. Uhum. O que causou esse incêndio, sim? Foi na última ocasião, teve aquela seca bem feia. Seca. Aí teve a questão do incêndio e queimou uns postes atrás da nossa granja, para trás, e caiu a energia. E estava na reta final. E no que cabe a energia, aí compromete a produção. Extremamente. Você pega um frango na reta final com 30 e tantos dias. Se o frango ficar mais ou menos
2 ou 3 horas sem beber água, ele morre. Ele morre. Você fez uma comparação legal, né? Uhum. A gente tava fora do ar aqui e falou, mas é fraco demais, qualquer coisinha morre, se correr morre, se andar de carrocinha morre, se for numa montanha-russa morre. Uhum. Aí você até falou pega um cara super obeso, super sedentário e manda ele correr 10 metros. Não vai aguentar. Então é isso, eles são É, bombados. São geneticamente modificados, né? Por não falar assim, porque Bombados que eu falo assim, eles não quando têm a pessoa atividade. fala, Fala bombado, você pensa que você associa algum tipo de hormônio. eles nasceram para Isso, eles genética, nasceram para ser proteína animal. A gente tem que entender que o mundo precisa de proteína animal. Que vai cá os veganos que estejam assistindo ou escutando, beleza. A proteína animal nunca vai deixar de ser a base alimentar. a base alimentar da população mundial. Então não adianta. Isso vai ter que ser isso. E é uma cadeia. Soja, milho, tudo é uma cadeia, até mesmo para gado, tudo. Então a gente tem que entender que a tendência vai ser essa. Cada vez a genética vai ser maior. Eu já escutei um extensionista meu, que é um veterinário, que falou: olha, daqui uns dias é 30 dias. Daqui uns anos, o frango vai chegar com 25 dias. E a tendência vai ser essa, não adianta. Se você pega uma China, um outro país, eles estão anos-luz na nossa frente em tecnologia nisso. Até pela carência de Pela carência de proteína. proteína. A vantagem nossa do Brasil é que nós somos o celeiro do mundo. O Brasil tem 3 safrinhas, né? Então, tipo assim, arroz, milho, soja, aquele trem, todo mundo depende do Brasil. E com relação aos gastos que você tem e quais gastos são subsidiados, né? Então você gasta com mão de obra, com infraestrutura, tecnologia, a energia é sua. O que acontece? Hoje em dia, se você pensar um negócio igual esse nosso, se tornaria inviável se eu não tivesse uma usina fotovoltaica. Eu já cheguei a pagar 60 mil de energia. R$ 1.000. Você pega 60 mil, é mais do que uma folha de pagamento. Então tem certas coisas, se nós, empresários e empreendedores, se a gente não tentar se adaptar, você fica para trás. E para você montar uma indústria, uma usina fotovoltaica para tocar uma granja com a capacidade nossa de 200 mil aves, é uma pequena cidade, é 5 poços artesianos, tudo automatizado, consome uma energia absurda. E para você montar de punho próprio, de capital próprio, não vai, porque é muito dinheiro. Para você montar um galpão hoje, um aviário, é muito caro, os equipamentos são muito caros. Então, se não tiver um grande abatedouro por detrás de você e te incentivar e te dar um incentivo fiscal, te subsidiar com BNDES, com FCO, é quase impossível uma pessoa fazer um investimento nessa altura. Nós, no nosso caso, é porque desde a década de 80 a gente vem engatinhando, monta um galinheiro, monta outro. Ah, montamos um, agora vamos fazer outro. Então, já vem um certo tempo. Agora, a usina mesmo, eu consegui fazer um FCO. O galinheiro completo. Galinheiro não, desculpa, o galpão. Tá? O aviário. O aviário completo. Com toda a infraestrutura que eles precisam, porque a alimentação é automatizada, o bebedouro automatizado, climatização automatizada. Sim. Vocês têm que fazer a limpeza da cama de frango, né? Que Isso. É feito com que frequência, inclusive? Olha, vamos lá. Para vocês entenderem, a cama de frango, que fala cama de frango porque o frango está deitado, né? A cama de frango é de palha de arroz. Então, o que acontece? Eu coloco a cama de frango, a palha de arroz, é uma média de 6 a 7 lotes. 7 viradas, daí é a dobra que eles falam, de 6 a 7. A última minha foi com 6 dobras. Aí eu retirei porque o que acontece? Vai chegando no ponto que ela vai ficando tão alta. Pisoteado. Você não tira, você só mais... E eu vou falar outra coisa que é muito interessante da questão de pisotear, que eu tenho o batedouro da cama de frango, que é um tratorito e um tobata que bate a cama de frango.
Eu tenho meta para isso. Vocês sabiam que se eu não bater a cama de frango e tudo, dá calo nas patas do frango? Não sabia. E se der o calo na pata do frango, esses calos que dão, o frango, a pata do frango em si, o pé da galinha não vai ser exportado. Porque Descartável. chinês tem que estar bonitinho para chinês comer. Então, se tiver o calinho, eu perco na questão na hora de for receber. Falar, ó, o calo de pé, eles falam, o calo de pé deu alto. E nessa época nossa aqui em Goiás, que tá chovendo demais, a umidade faz com que a cama de frango Pisa mais. ela Fica pisa mais mais e firme. fica mais firme. Então, eu tenho que constantemente bater a cama de frango para não dar calo no pé. E é interessante. Se você perguntasse qual foi a última vez que vocês compraram um frango que tem os miúdos, as patas dentro, alguma coisa. Se tem. Chinês compra tudo. Chinês é apaixonado na crista, bico, pescoço. Praticamente, exportação, pata vai embora. Daí eu perguntando, vai falar, o que faz com a pata? O chinês pega a pata, faz bolsa, usa. Por isso que eles não gostam que dá calo, eles fazem bolsa, sapato, tudo com a pele. pele do pé do frango. A gente tem uma questão recente, inclusive, que é a questão do tarifaço Uhum, norte-americano. Eu conversei até um pouco com você antes, né, uhum, da entrevista, porque a gente teve em agosto do ano passado, que inclusive o frango entrou, e o tarifaço norte-americano ficou em 50% da Sim. atividade. E isso fez com que o consumo interno, a carne para consumo interno, tivesse uma redução de 5,7% sim. no preço. Então, como a gente tinha mais carne no mercado interno, a carne caiu. Mas a gente sabe, pelo que você esclareceu, que os Estados Unidos não é o maior consumidor de exportação de frango que De o frango, Brasil não. tem, ele não é o Não. principal. É. Para você, como produtor, né, Uhum, reduziu também, você sofreu esse impacto, o uhum, mesmo impacto que o mercado interno sofreu, porque para o mercado interno 5,7%, quase 6%, uhum, já chega a ser significativo, né? sim. Porque a gente está passando por essa situação de novo, né? Uhum, Agora o governo norte-americano novamente colocou uma tarifação de 50%. uhum, O, a comissão, a estrutura interna deles, o Supremo, né? Dele sim, não sim, aceitou os 50%, falou que tinha que ser no máximo 15%. sim. Ele reduziu para 10%, aumentou para 15% e agora reduziu para 10% novamente. A partir de terça-feira já está tendo a tarifação E pode chegar a 15, adicional. né? E provavelmente chega a 15, né? Uhum. Porque 15 é o limite que ele pode, dentro da legislação americana, que ele pode fazer. Vai subir o preço Então, do mercado interno americano Uhum. e ao e mesmo vai passo reduzir reduz um aqui. pouco o nosso, Mas reduz né? para você também? Mas e para você? Assim, vou tentar ser o mais claro possível. O que acontece? O abatedouro, creio que ele pode perder alguma coisa na questão da exportação. Por quê? Ele vai perder a questão do dólar, do preço desse tarifa, com certeza ele perde. Agora, internamente para o Brasil, para mim, não mudou nada. Por que não mudou nada? O que eu conversei com os veterinários dos abatedouros, falou assim, não exportou? Joga no mercado interno. Mas a Joga no oferta mercado sendo interno. maior, o preço O não preço, a tendência vai. Do mesmo jeito que você viu quando o gado fica alto demais, o preço da carne do gado fica alto, automaticamente a população fala: vamos migrar para o porco, vamos migrar para o frango. Entendeu? Sempre é essa. E também não depende só disso, depende de outras mas commodities. Por subiu exemplo, o frango, vai comer o quê? Calango? rã. Não, mas o frango já foi uma carne muito Já. cara no Brasil. Sim, A gente sim, teve sim, a sim. redução do valor da carne de Foi frango foi depois no do governo Fernando. Collor. Não, foi Isso. Fernando Henrique. É com Fernando plano Henrique. real. É, É plano o real. plano Verdade, é verdade. Foi com plano real. Mas assim, os grandes frigoríficos, eles sabem bem fazer esse jogo. A gente pensa assim que não, mas eles Vocês têm sabem uma fazer. margem, né? De Eles correção. sabem, eles não são bobos, né? A gente tá lá na cadeia, mas eu tô aqui mais aqui embaixo. E eles falam, opa, ruim, não vamos exportar para os Estados Unidos? Manda para a China, manda para a Índia, manda para a Europa. Você comentou com a gente, o seu contratante, né, é o maior produtor de carne do mundo, não é É o isso? maior do
planeta, né? É o maior processador de proteína animal do planeta, Qual que é? né? O açougue boi de ouro? É o boi de ouro. A famosa, É. o famoso JBS, né? A Uhum. gente sabe coisa. Então, tipo assim, eles sabem fazer o Eles jogo. conhecem da atividade. Eles sabem fazer essa questão de cotação, de gado, aqueles trem. Se a gente parar para pensar, você pega aí os Estados Unidos e fala, pô, vamos lá, vamos pensar aqui. Isso é um chilique do Trump, né? Se a gente for preparar, o Trump vai taxar a carne bovina? Falar, mas quem mais vende boi para lá é o Brasil. Ele vai se ferrar? Ah, não Como tá. aconteceu, a gente viu que Ué, os americanos ele estavam reclamando de tava preço. de preço, então vai abaixar, não adianta. É do mesmo coisa, nós somos o celeiro do mundo. Não adianta. A China precisa da nossa soja, do nosso milho, os Estados Unidos precisam da nossa carne. Não adianta. Mas eles controlam isso. Realmente controlam, mas ditam a regra do mercado. A regra do mercado é essa. A tendência, por exemplo, está subindo demais a questão do consumo de carne de porco. Mas justamente por isso. Chega um ponto, a carne está assim. E o mercado se adequa. Não adianta. O mercado vai se adequar. Ele sempre vai se adequar. As crises, as tarifas e tudo. Sempre vai ser assim. Nessa minha visão, eu acho que isso não vai mudar. O que tem que acontecer é a gente da cadeia aqui embaixo também saber como que as coisas funcionam. Aquilo que eu falei fora dos bastidores. Meu pai ensinou uma coisa pra gente. Falou assim, olha, você nunca fique só com uma coisa que você sabe fazer. Você sabe fazer uma coisa, faça bem feita. Aquilo que você sabe fazer. Se vou mexer com a grana, eu vou tentar fazer o melhor que eu tenho. Mas nunca dependa só disso. Você acha que eu não fiquei como se diz, com aquilo na mão, com a questão da gripe aviária? Teve alguns focos, mas não chegou. Falou, peraí. E se interditar minha granja? Se eu depender só daquela granja para viver? Então a gente sempre tem que ter o segundo plano, o terceiro plano. A gente tem que se adaptar. E quem é empreendedor sabe disso. Opa, peraí, eu estou sentado numa mesa de bar com um amigo meu falou: Ah, pai, o cara ali está construindo uma casinha, um trem. Me põe na fita. Você tem que aprender a se adaptar e não saber mexer só com uma coisa. Por isso que eu falo que o empreendedorismo, eu acho que deveria ser uma coisa que tinha que ser criada dentro das escolas. Como matéria. Porque, tipo assim, vamos lá, Tata. Eu falei isso muito com o seu Bilegas, que eu admiro demais. A população brasileira, na época, o pessoal falou assim, foi bitolado e criado, falou, não, você tem que estudar concurso público para você ser juiz, promotor ou alguma coisa assim. A população brasileira, eu acho que foi da cultura, eles têm uma certa visão que o empresário, às vezes, eu estou pegando no pescoço do meu funcionário e estou tirando a vida dele. Eu deixei. Estou comprando a alma dele. A alma dele. Então, tipo assim, isso foi criado com as telenovelas daquela época do Rei do Gado, olha lá, o Rei do Gado, e com Porsche, aquele trem. E o povo falava, é um burguesinho que tem um carro bom, aquele trem. Então, isso se cria na cabeça das pessoas que o meio o cara falar aí, ó, roubou. Chegou lá, coisa. Ninguém sabe de uma história da pessoa, da onde que veio, desde lá de baixo. Da cadeia que foi crescendo até chegar. Agora, na hora que você tá lá em cima, aí o povo, todo mundo aponta o dedo e fala. Tem sucesso por sorte. Ninguém taca a pedra no lugar que não tem a janela, né? Não, o sucesso não é uma sorte. O sucesso é técnica, o sucesso é tempo, é dedicação. Dedicação em tudo. Você não adianta você ter os funcionários que você tem se você não conhecer da legislação trabalhista, se você não souber como lidar. Não adianta você ter a empresa que você tem se você não souber operar. Ninguém vai saber operar por você. É aquele exemplo. O exemplo do cara que ganha na Mega Sena, no outro dia tá pobre de novo. Ou do pai que não deixa os filhos participar da operação, vem a morrer, os filhos vão lá e joga tudo fora. É do cara que ganha na Mega Sena, o meu sonho é comprar uma fazenda. Eu já vi isso demais. O cara comprou uma fazenda, vai lá e comprou uma fazenda de 50 milhões. Ganhou 100 na Mega Sena. O cara não sabe mexer. Enfia gado lá, vão roubar dele. Vão aprontar. O cara não sabe lidar. Então, a pessoa tem que aprender, tipo assim, qualquer coisa que você for mexer, dedicação e ao menos
alguma coisa. Saibam menos um pouco. E os melhores só estão do lado dos melhores. Gambá não anda com gambá. Você tem que andar só com pessoas que você tem uma admiração grande e que, ó, você vai subir junto com ela. Aquele ditado que você fala, meu filho, você anda com pé de cana, você vai ser pé de cana. Então, a gente tem que aprender, eu acho isso, é que, voltando de novo na tecla, eu acho que no Brasil tinha que ter um curso desde de começo, a pessoa aprender a lidar com dinheiro, poupança, investimento, empreendedorismo, aquele trem. Cara, o SESI, o Senac é uma coisa muito boa, mas você não vê, né? E você sabe disso também, Fábio. A maioria do pessoal fala, eu sempre fui funcionário. Ah, meu sonho da vida agora é ser patrão. Você que é contador, aí o cara fala, vou pegar o meu acerto, Vou abrir meu 50 mil negócio. reais, vou abrir uma loja de 1,99. Já vi isso demais. A pessoa abre, a carga tributária é aquela loucura. Se você não for bem assessorada como a Job, você sabe que não dá conta. Aí o cara vai lá, monta uma empresa, opa, tô ganhando 10 mil por mês, começa a tirar 3, 4, 5, põe no bolso, quando não mexe com o estoque, não sabe. Um ano, né, Fábio? No máximo, a Mas, pessoa quebra, aí fala assim, vou ter que voltar a ser funcionário. Então é muito fácil a pessoa apontar o dedo para a cara de um empreendedor, para um empresário, e não saber o que, que a gente sente na pele. Eu acredito muito nisso mesmo. Dentro da sua atividade, Thiago, voltando aqui, o maior gasto que você tem hoje para a sua atividade é de folha de pagamento ou é de preparar a infraestrutura, ou seja, separar para adquirir novas infraestruturas? Com certeza, novas estruturas. O meu pai sempre falou um negócio, e a folha de pagamento do seu funcionário é o mais barato. Você tem que botar isso aí. Os seus colaboradores são os que ficam mais baratos, se você tiver uma equipe boa. Mas nesse ramo que eu tenho, eu falo na questão da manutenção. A manutenção é muito cara. Se você pega, assim, os equipamentos são caros. Eu preciso constantemente de um eletricista, porque é tudo automatizado. Eu tenho 5 poços artesianos. Um poço artesiano queima, você sacar uma bomba de um poço artesiano não é barato. Então, equipamento que queima, manutenção, é uma das coisas que te dá um gasto maior. e E também te esse falo, gasto é mais interessante ter ele fixo, manter ele fixo ou isso. terceirizar? Aí que tá. Terceirizado, com certeza a gente foi. Porque se você pega e emprega, eu vou contratar um Tem os eletricista. encargos e tal. Aí tem os encargos. E com certeza, a bordoada maior se chama carga tributária. Mesmo eu sendo na questão do agronegócio, mesmo eu utilizando o Simples Nacional, que no caso da minha empresa, mas mesmo assim, a carga nossa tributária é uma coisa assim que é estratosférica. Mas o agropop, você tem negócios, você tem atividades em outras frentes de negócio, né, em outros Sim, ramos, sim, né? sim. O agropop mesmo, ele recebe mesmo, de verdade, de fato, os incentivos que a gente imagina que receba do governo federal, estadual. Eu vou ser sincero, eu acho que deveria ser mais. Porque, sabe, o que gera isso, você não vai deixar de comer, você não vai deixar de vestir. E quase tudo tá Ao colado ritmo, né? ao agro, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é pouco. Eu acho que deveria ter mais incentivo, mas o que a gente nota que com esse governo não é assim. É pouco, mas em relação a outros negócios que você tem, outras Uhum, atividades que não são da cadeia produtiva, o agro, uhum. obviamente tem mais É incentivos, né? equivalente ou não? Por exemplo, Hum. vocês têm Ajuda ou atrapalha? como Ou é não que ajuda é? nem tanto assim, Não ajuda né? nem tanto. Ajuda nem Não, tanto. nem tanto. É Nem mais, tanto. propaganda, É né? mais a propaganda, é o que eles falam mais propaganda. Mas assim, se você for parar assim, em questão de imposto, principalmente federal e estadual, o agronegócio é menos, é Uhum. bem menos a carga tributária. A indústria também é uma coisa melhor. Agora, sim, a cadeia que eu acho que é o que mais pesa é na questão de empresa. A empresa,
qualquer pessoa que tem uma empresa, que seja microempresa, tudo, a carga tributária com FIIs, ICMS, diferença, é bem mais puxado. A questão, por exemplo, você mexer com a fazenda, com gado e remanejar, a quantidade de funcionário é menor, não requer tantos funcionários, igual você tem uma empresa de venda de calçado, que você tem que ter 10 vendedores lá em pé, aí vem essa carga tributária de funcionário, você sai, ele deu um calo no pé, te leva na justiça, você, já tivemos empresas, a Somar mesmo, que era uma loja, coisas, já tivemos vários problemas com funcionário, de tudo que você imaginar, se for para contar o podcast aqui, nós vamos ficar 3 dias, até chega a ser hilário. Escolhe um engraçado, então, enquanto. A Somar já encerrou a atividade. Não, por incrível que pareça, a Somar ainda, o CNPJ ainda Então tá ativo. Não precisa contar, Não, mas ela tá ativa, mas tá desabilitada. Eu vou te contar uma história, muitas vezes chegava lá na porta da Somar assim, você tava subindo as mesas, calculadora assim, era 04, que era da época que era da fiscalização. Chegava e ficava em cima. Cadê a nota fiscal? Falou, não, estamos subindo a mesa, não, estamos descendo a mesa. Fazia sempre o contrário. Mas assim, fora quantas vezes eu lembro que a gente era pequeno, né? Chegava o fiscal da Justiça do Trabalho e tinha acabado de entrar um vendedor. Aí corre, vai lá no banheiro, porque ainda não registrou o cara. Porque cara, você trabalha aqui, trabalha. Tem quantos dias? Tem 2 dias, não tá registrado, não? Já saía lá e lavrava a multa. Cultura com E lavrava a multa. Você lembra disso, Tata? Porque agora isso mudou mesmo com a social, né? Uhum. Daí, a partir da implantação social, você tinha que subir a admissão no dia anterior à efetiva entrada do colaborador. Antes da social, isso era uma prática real. Real de deixar o colaborador, o período de experiência, não ter muitas vezes a contratação em carteira, né? E isso trazia um risco trabalhista muito maior e tinha mesmo muitos problemas nesse sentido. E a questão de hora extra, o cara trabalhava como vendedor externo, daí depois entrava com você na Justiça Trabalhista, e a Justiça Trabalhista no Brasil a gente sabe que ela fica mais... Ela era muito tendenciosa mais ainda, ao né? colaborador, mas deu uma mudada, né? Deu uma melhorada. Nesse sentido. É muito complicado. Deu uma inibida naquele colaborador que estava meio de malandragem. Mas a gente passou por ele tem que pagar a sucumbência. Então ele que antigamente ele não era obrigado a pagar a sucumbência. Né? Hoje em dia, caso se prove o direito da empresa, o colaborador pode ser penalizado. Inclusive, tem já há um certo tempo, né? Uma especialidade do direito do trabalho e atende especificamente o patronal, né? Então, patronal. Tem crescido bastante isso aí. Com certeza. Tiago, fora a granja, ela consome qual percentual do seu dia hoje? Você acorda, você vai para a granja, você vai para o escritório, como é que é a sua rotina? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a nossa equipe de colaboradores. O olho do patrão engorda o porco. Lógico que a gente não pode se ausentar hora nenhuma do nosso ramo. Mas dentro da granja eu tenho um gerente que é de confiança. Hoje em dia a tecnologia é uma coisa tão louca, você monitora tudo. Você tem o grupo da granja do WhatsApp, que é o gerente e os funcionários. Aconteceu isso, tal. A gente comunica muito. E lógico, eu vou um dia sim, um dia não. Quase todo dia a gente tem que ir para olhar. Mas requer a própria equipe. A própria equipe mesmo que tem que se cuidar. Porque o frango em si, a pessoa tem que dar olhando. Porque às vezes um silo trava. Não tá caindo. O sensor modifica, daí trava, daí o frango não vai comer. Então isso é constantemente. Se fosse, por exemplo, eu tinha que ficar lá o dia inteiro. Mas hoje, cada funcionário, um funcionário tal, cuida de 2 galinheiros. O outro funcionário. E as casas são bem próximas aos aviários. Essa tecnologia custa caro? Custa. Dentro de uma escala de importância de investimento, ela está onde? Tá a primeira, no meio ou embaixo?
Uma das primeiras hoje, né? A gente vai falar assim, hoje, para você ter uma ideia, se eu poder falar preço, um aviário com 35, 33 mil aves para ficar montado, instalado em equipamento, tudo, é em torno de uns 2 milhões, um aviário. Então é um investimento muito alto. Então, se você não tiver uma pessoa que é qualificada para olhar isso, Hoje tem que ter uma TI. sabota, acaba te sabotando. Se você pega um aviário desse aí e o cara, você mandou um funcionário embora, ele grilou com você, ele pega um cachorro e joga dentro do aviário, morre 7 mil, 10 mil aves dentro de um aviário. Já aconteceu isso. De cachorro entrar dentro da granja e furar a tela e morrer 3, 4 mil aves dentro do coisa. Então, é uma coisa que requer muito. Então, é câmera de monitoramento, Caramba, aquele só de trem. ver o cachorro elas morrem, né? Porque o cachorro não dá conta de Isso, comer latim. 3 mil aves. E não pode soltar foguetão, pra você ter uma ideia. Não pode, E como é que estresse. vocês fazem no ano novo? Lá, por ser zona rural, é longe, é Já é mais afastado. longe. Se você pegar uma granja hoje, qualquer granja aviária assim, é bem isolada. Você pega ali, por exemplo, vamos dar um exemplo da granja Pavão, que é de ovo, não tem nada a ver, mas você vê ó, a altura daqueles muros lá, então é uma coisa bem isolada, Tem entendeu? muitas granjas de corte, né? De produção para corte. Uhum. Iguais à sua, do tamanho da sua, mais ou menos, na região entre Anápolis e em torno. Aqui em Anápolis, que eu conheço, tem outras, mas do porte da nossa, com a quantidade de falar, nossa é a maior. Agora, interessante você ter falado isso, você sabia que Itaberaí, que é o abatedouro São Salvador, que é a Super Frango, tem mais frango do que gente? Mesmo? É uma das cidades que tem mais, é o título, tem mais galinha do que gente. Lá, por ser a Super Frango, que Aham. é a segunda Como é que é o maior, nome da cidade? Itaberaí. Itaberaí tem mais frango do que gente. Já vai você. Já vai. Já vai você Já. por tentar Então, puxar a piada e segurar. tá se segurando, né? Tá se segurando, né? Mas assim, lá se tem mais frango do que gente, a Itaberaí. Então lá tem granjas que são a coisa mais linda do mundo. Não, Que mas você dentro do vê. mundo é lá em casa. Aquelas são bonitinhas. Tem até Tem cortininha. a cortininha, Tem isso, lâmpadazinha. musiquinha e tudo. Tiago, então assim, dentro dessa janela tecnológica, Hum, ela consegue te dar mobilidade, sei lá, um dia sim, um dia não, às sim, vezes sim. viajar, como você viaja, Viajar sempre. tranquilamente, você consegue fazer um monitoramento. Sim. É um ramo que atende, hoje em dia, Hum, qualquer indústria, a tecnologia, a TI, né? sim, A informação, a sim, informática. sim. Como é que você vê esse futuro daqui para frente? Hoje você tem 12 funcionários. Daqui a pouco as próprias galinhas já estão com um tablet lá. Eu acho. Quer comida. O que vai acontecer que eu tenho essa questão. A tecnologia tá aí para isso e não tem jeito. Não tem volta, né? Quem não se adaptar vai ficar para trás, de qualquer forma. A tendência é essa. Você vê hoje, vamos dar um exemplo aqui, banco, né? Quando você foi no banco a última vez? Tudo por telefone. A tendência vai ser essa. Quem não se adaptar vai ficar para trás. Do mesmo jeito que eu falei mais no começo, frango 38 dias, 37 dias, daqui uns dias é 30. Quantidade de funcionário dentro de uma granja, às vezes um granjeiro vai cuidar de 3 a 4 aviários. Porque é tudo automatizado, tudo vai abaixar, descer, temperatura, praticamente é isso. O que ele vai ter que ficar aí de olho. Então a tendência é essa. Não vai ter como as pessoas escaparem disso. No agronegócio, você pega aí uma colheitadeira, por exemplo, por satélite, joga lá, o E a cara. gente conseguiu ver isso Isso. acontecer lá em Minas. Quando a gente foi em Minas, na Então, fazenda, então é bonito de incrível, se, é incrível. bonito de se eu ver. achei. É achei bonito de se ver. impressionante. É bonito de se ver. Eu acho bonito e é interessante você ver a coisa crescendo e você vai se adaptando. Se eu não colocasse, por exemplo, a usina fotovoltaica, o negócio já estava inviável. Aí daqui uns dias eu já estou com um projeto de além de ser fotovoltaico, que é o meu sonho de consumo, é chegar no poste da Equatorial e quebrar o poste
e colocar um banco de bateria que ela vai ser autônoma. Uhum. Ali vai de dia, gera energia, toca a granja. Quando for à noite, as baterias Então, tocam a carregado, granja. toca à noite. E não precisar mais ter problema com o equatorial de ter prejuízo, de queda de energia, conta de energia alta, porque eles quer queiram, quer não queiram, mesmo eu tendo a usina fotovoltaica, eles cobram a rede. Que eu jogo energia e como se eu Você tivesse acaba vendendo. usando. Aí eu uso a rede, daí vem a tarifinha deles lá. E acaba que a tarifinha que vem sempre chega assim, ó, demanda, pico. Daí eles põem uns cálculozinhos lá, que chega que a minha energia já chegou a vir zerada. Mas daí já começa a vir um valor alto, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Mas para quem pagou 60 mil, Mas do investimento o também a investimento gente também não é colocou, pouco. né? Que, Mas o investimento é alto. Mas tá partindo para esse lado. Daqui a pouco também É. as pessoas estão se conscientizando, né? Mas eu Sim. fiquei curiosa da cidade com galinha. Uhum. Aqui, o estado de Goiás é o maior produtor dessa modalidade? Sim. Ou não? É? Não, assim, Goiás, da nossa região, sim. Agora, há pouco tempo atrás eu desci para o Rio Grande do Sul. Do Brasil, o sul ainda é grande, né? A Perdigão, a Sadia. Lá tem a cidade da Seara mesmo, que é o. Cara, é bonito de ver você passar por cima. Voando, você olhando assim, tanto galinheiro que tem, não pode falar galinheiro, Não né? pode. Tanto aviário. E todos os aviários você passa assim, depois eu mostro o vídeo para vocês assim, com usina fotovoltaica e tal. Lá o grande polo é o Rio Grande do Sul, né? Mas está tudo levando a gente a isso, né? Assim, Esse assim, futuro de autossustentável, né? assim, o investimento é muito bonito de você ver o investimento que a JBS Seara está fazendo em Brasília, aumentando o abatedouro. Você sabe o que é abater 300 mil aves por dia? É muita coisa. 300 aqui. mil aves por dia. No Google, né? Uhum. O Paraná é o estado com maior número de aviários Sim, na produção Paraná, de frangos Santa no Catarina. Brasil. 34 a 39% da carne de frango produzida no país. Isso, é muito. É bonito de ver você passar por cima. Nós passamos por cima lá no final do ano, porque fomos visitar os parentes do meu pai lá no Rio Grande do Sul. Aí passamos, nossa, o olho brilha de tão bonito que é, tanto, você vê tanta granja. Lá, os verdadeiros, existe o rei do gado, lá o povo é o rei da galinha lá. Rei do frango, né? Rei do frango. Bom demais. Tiago, nosso tempo voou, parece que foi 10 minutos. Nossa, rápido, Estamos né? 1 hora já Nem conversando. menti muito, Nem né? mentiu muito. Manda um abraço pro pessoal lá da Lena, que eu sei que você tá querendo Um mandar. abraço pro pessoal da Lena, nossos amigos, irmãos. Ontem teve um franguinho caipira lá, hein? Não participei, mas participarei. Um abraço para minha esposa, para minha família. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, estou aqui para isso. Ah, e outra coisa, o pessoal está querendo abrir novos negócios. É aí que eu queria falar. Eles estão buscando novos parceiros para montar a granja aqui no estado de Goiás, justamente pela ampliação. Aí que eu te pergunto. Qualquer coisa. Qual que é o conselho que você traz? Quando chega no finalzinho do programa, a gente sempre pergunta. Uhum. Qual que é o conselho que você dá para as pessoas que estão querendo empreender ou que estão empreendendo, mas não estão vendo, talvez ainda, né, o resultado positivo? Qual que é o conselho que você dá nessa trajetória sua? Olha, gente, uma coisa que eu falo assim, eu acho que é perseverança. Eu acho que a gente tem que ter, primeiramente, ouvir muito, escutar muito e nunca desistir. Porque o sonho está aí e ele pode ser realizado. E a pessoa, por exemplo, vou começar com um aviário de 20 mil aves hoje, que não fica tão caro. Às vezes, eles pegam mais próximo à região, um exemplo. Mas há chance de você montar e tocar isso. Você precisa ter água, tem todo um certo aparato. Tem um estudo, né? Um estudo. Mas, o que eu falo assim, nunca desistir do seu sonho. Nunca desistir. E se você faça o que você sabe fazer bem feito. Dedique-se, porque uma hora o resultado vem. E Deus acima de tudo, né? Porque o resto
Você pegando com Deus e tal, você pode ter certeza que você vai ser bem sucedido. E outra coisa, ande com os bons que você vai ser melhor. Isso. Obrigado, Thiago. Obrigado, gente. Foi um Valeu. prazer. Obrigada, Adorei, Thiago. viu? Vai ter que voltar Adorei. para falar dos outros negócios. Vamos, Numa outra então, oportunidade. nós somos igual cigano, mexemos com tudo um pouco. É. E o que tiver, vamos bom. Vamos Tá aí, lá, gente. obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até o próximo Conta Pra Mim, aqui nesse mesmo canal, sempre às sextas-feiras. Quem será o convidado da sexta-feira que vem?